Chegamos ao fim de mais um ano, então hoje eu vou analisar com vocês a minha carteira aí de 7 mil dólares. Estamos com uma valorização aí de 44% em dólares. E quando a gente muda aqui para o real brasileiro, a gente tem uma valorização aí de quantos? 70% em reais. Mas vamos voltar aqui para o dólar, né? O real se desvalorizando não significa que a gente está ficando mais rico. A gente está ficando mais pobre, na verdade. A gente quer que o real se valorize, mas não é o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que se proteger. Mas vamos dar uma retrospectiva no que aconteceu nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, a gente tem que a Bolsa não saiu do lugar, né? A Bolsa ficou aí entre 125 mil, entre 130 mil pontos, chegou a cair 6%, mas se recuperou. E quando a gente pensou que ela ia decolar, ela voltou a cair novamente e está aí com uma desvalorização de 1% no ano, ou seja, praticamente andou de lado. Quando a gente olha para o S&P 500, foi só alegria, praticamente aí 30% no ano. Isso aqui é loucura, vou ser sincero com vocês, isso aqui me deixa maluco, isso aqui me deixa com medo. Quando tá tudo caindo, você fica alerta, você vê oportunidade, você investe mais. Agora quando tá tudo subindo, você fica até com medo de comprar ação, porque você pode estar comprando no topo e no dia seguinte cair. Então isso aqui me deixa com medo, mas como a gente está investindo por longo prazo, isso pode acontecer, não é comum acontecer, mas pode acontecer. E a gente está protegido, a gente já investe há bastante tempo aí, e é isso. E o que me deixa mais com medo? É isso aqui, ó. Quando a gente olha para o Price Under Earns, ou preço sobre lucro do S&P 500, tá na máxima aí dos últimos tempos de 27%. 27% não, pelo amor de Deus, em 27 anos no caso aqui. E isso aqui me assusta, porque quando a gente olha para os últimos anos, desde 2015 até antes, 2014, tava entre 18, entre 20 e 22, estamos aí em 27%, ou seja, ou o mercado está precificando bem alto as ações tecnológicas, Big Techs dos Estados Unidos, ou elas vão precisar gerar muito lucro nos próximos anos. Isso aí me deixa com medo. Mas, enfim, quando a gente olha para 2024, o que eu prometi que eu consegui fazer no mundo dos investimentos? Me expor cada vez mais ao mercado internacional e tirar meu dinheiro daqui do Brasil. Esse foi um objetivo que eu consegui concluir. Esse ano praticamente eu só aportei em dólar. Não aportei quase nada na Bolsa Brasileira, então objetivo concluído. O próximo objetivo, continuar investindo regularmente na minha carteira. Esse foi um objetivo aí que eu concluí mais ou menos. Ao longo do ano eu investi meu dinheiro mais em projetos pessoais que eu ainda não tive retorno para aportar na bolsa, então eu meio que deixei de lado meus investimentos, meus aportes ao longo de 2024. Quando a gente olha aqui, pode ver que eu investi em fevereiro, depois investi em março, eu consegui reinvestir meus dividendos, mas se a gente for comparar no nível que eu estava antes, você vai ver que esse último ano foi bem desacelerado. Olha só, ao longo dos últimos anos, 2023 principalmente, eu aportei bastante. 2024 foi num ritmo mais lento. E um outro objetivo que eu tinha era ganhar mais dinheiro para poder investir cada vez mais. Vamos ser sinceros, a Bolsa de Valores não vai fazer mágica. A Bolsa de Valores é uma ferramenta para multiplicar seu patrimônio. Se você tiver pouco dinheiro, ela vai multiplicar pouco dinheiro. Agora, se você conseguir uma renda maior, ela vai multiplicar muito dinheiro. Então esse era um dos meus objetivos que eu não consegui concluir também. Infelizmente, meus projetos ainda não retornaram. Estou colocando dinheiro neles ainda, mas ainda não tive retorno. Mas é isso. De modo geral, a ação que mais performou na minha carteira foi a Amazon. Quando a gente olha aí, tá com 52% de rentabilidade no ano. Eu comprei a Amazon há bastante tempo. Eu comprei a Amazon lá em 2023, quando ela estava sendo negociada a 97 dólares. Hoje ela está aí a 231 dólares. Então foi uma boa compra. Nem tudo é mágica, né, gente? Dollar General, no ano, ela está caindo aí 44%. E ao longo dos últimos anos, eu comprei no topo, né? Eu comprei Dollar General a 210 duas vezes. E hoje ela está sendo negociada a 75 dólares. Mas quando ela caiu, eu aproveitei a queda aí para comprar mais umas ações
para quando ela se recuperar, uma empresa sólida que está passando por um momento de crise aí devido à inflação nos Estados Unidos. De modo geral, a minha carteira se valorizou 20% no ano. A valorização poderia ter sido melhor, mas como eu tenho bastante REITs, os REITs vêm sofrendo com a taxa de juros altas dos Estados Unidos. Isso deu uma segurada na minha carteira. Se a gente tirar os REITs, deixar só os estoques, as ações, minha carteira performou muito mais que isso. Olha só como eu tenho 25% da minha carteira é REITs, 23% tá aí em tecnologia, né? E 10% em financials. Quando a gente olha aqui, as empresas que estão em cada um são essas. E o lado negativo, eu não tenho nenhum dinheiro, zero de reserva de oportunidade. Por isso que eu tô com medo, porque se cair eu não vou poder aproveitar praticamente nada. Vou só observar. Essa é a realidade. Mas a gente investe pro longo prazo, e no longo prazo, quanto mais exposição você tiver, maiores são as chances de você ter sucesso na bolsa. E o que pode afetar seus investimentos em 2025? Aqui no Brasil, o que a gente precisa ficar de olho é o mesmo de sempre, né? Cenário político e fiscal é o que atrasa o crescimento das empresas brasileiras. E não me parece que vai mudar muito. Olha só isso. O Brasil terá a maior alíquota do mundo após a reforma tributária no Senado. Nos Estados Unidos, a gente tem a eleição do Trump. O que esperar dos 100 primeiros dias do governo Trump, segundo Morgan Stanley. A gente vai ter corte de impostos, né? Ele vai tentar diminuir a burocracia, vai tentar proteger a indústria. Vamos ver como tudo isso afeta os investimentos. Atualmente o mercado reagiu de maneira boa. As bolsas se valorizaram depois da eleição do Trump. Mas vamos aguardar e, é claro, diversificar para proteger nosso dinheiro. E quais são meus planos para 2025? Primeiramente, né, o problema aqui, eu não tenho nada de dinheiro. Uma das minhas metas é ao longo dos anos, ao longo dos meses, aumentar um pouquinho minha posição em dinheiro para caso tenha alguma recessão a caminho, poder aproveitar as oportunidades. Uma outra alteração que eu gostaria de fazer na minha carteira é rebalancear mais. Eu sinto que eu tô muito concentrado em REITs. Quando eu comecei a investir lá em 2020, os fundos imobiliários estavam famosinhos aqui no Brasil e isso influenciou a formação da minha carteira, porque eu pensei, bom, fundos imobiliários, REITs são bem parecidos, então eu vou alocar 50% da minha carteira em REITs. Ao longo dos anos eu fui percebendo que esse não era o caminho e que, assim como o setor de tecnologia, o setor de financeiro, comunicação, aqui os REITs é um setor imobiliário e deve ser tratado como tal na formação de uma carteira. Não é só porque é um setor seguro que eu vou colocar 50% da minha carteira nele. Não, tá vendo aí que os REITs estão sofrendo. Se eu tivesse 50% da minha carteira aqui, minha carteira estaria sofrendo mais ainda. Então, uma das mudanças que eu pretendo fazer ao longo de 2025 é justamente rebalancear minha carteira para não ficar tão concentrado assim nos REITs. E a última mudança, olha a quantidade de empresas que eu tenho. Eu vou dar uma limpa na minha carteira e investir apenas em empresas que eu realmente acredito. Empresas que eu consigo acompanhar, que eu tenho tempo de acompanhar e que eu tenho interesse em acompanhar. Não vou comprar empresas só para diversificar, porque algum youtuber falou que esse é o melhor setor. Não. Estudar a empresa, ver os valores daquela empresa, ver se eu tenho interesse em acompanhar aquela empresa e então investir. As empresas que não cumprirem esses requisitos, eu provavelmente vou retirar da minha carteira e vou tentar aí ficar com 35 mais ou menos empresas ao final de 2025. Atualmente eu estou com 40, então vou remover umas 5, 6 empresas aí da minha carteira. E o que você precisa fazer é exatamente isso, não isso que eu acabei de falar, longe disso. Eu estou tentando aqui passar uma visão educacional para você ver o meu raciocínio, ver como eu analiso a minha carteira, para você poder tomar suas próprias decisões com base na sua carteira, na sua realidade. Se você tiver interesse em ter um acompanhamento comigo, uma mentoria para você aprender os fundamentos de como selecionar empresas boas no longo prazo, só ir na descrição e entrar em contato comigo. Meu Instagram está aí embaixo também. Esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou e tchau!